Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa videoaula de número 4, né? Eu acredito que é número 4. E hoje a gente vai falar sobre pressão arterial, né? Não é sobre a pressão arterial ou não é sobre a hipertensão. Nós vamos falar sobre como aferir a pressão arterial, né? Às vezes você tem um aparelho aí na sua casa, né, para aferir pressão e não sabe utilizar ele. Então hoje nós vamos aprender como utilizar o aparelho para aferir pressão arterial, né? Que é esse aparelho aí. Às vezes na nossa casa tem o aparelho para aferir pressão, que é o automático, né? Aquele que você põe no pulso, ou tem um que você põe mesmo aqui no braço, né? E aperta, ele vai pressionar. Esses aí também eles aferem a pressão, não tem problema. Mas o aparelho para aferir pressão, o manual, né? Que a gente tem que auscultar, né, a pressão arterial, ele é o mais ideal. Por que ele é o mais ideal? Porque depende mais de quem está aferindo a pressão arterial do que do próprio aparelho. O aparelho só está auxiliando quem está aferindo a pressão arterial. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Essa aula vai valer tanto para o pessoal de laboratório quanto para o pessoal de farmácia. Vale para os dois, por quê? Farmácia, tô lá na drogaria, lá tô atendendo lá no balcão lá, chegou uma pessoa. Nossa, eu tô passando mal, tô com um pouco de dor de cabeça, tô com uma tontura. Que você pode me auxiliar, pode me ajudar? Você vai fazer o quê? Olha, pode ser pressão arterial, sua pressão pode estar um pouquinho alta. Vamos aferir essa pressão? Então, na farmácia, a gente vai prestar esse serviço, né? Principalmente nós que vamos começar como atendente de balcão. É essencial que você chegue na farmácia e você saiba fazer esse procedimento, né? Você saiba trabalhar, você saiba fazer, aferir a pressão da pessoa. Além de ser um diferencial que traz um benefício para você mesmo, porque se você afere a pressão, se você dá aquela atenção farmacêutica, aquela atenção para a pessoa, claro que essa pessoa virá um paciente que vai comprar sempre com você. Então você vai fidelizar o paciente só por ter feito isso aí. Tá? Então é muito importante que você chegue lá na drogaria e você saiba fazer. Até numa entrevista, você vai para uma entrevista de emprego para entrar numa drogaria, e aí está lá na entrevista, a pessoa chega e fala: você sabe aferir pressão das pessoas? Ah, não sei. Pô, o outro cara que está do lado ali, ele sabe o que aconteceu? Ele pegou a vaga e você não, entendeu? Então é muito importante. Claro que a gente vai fazer mais, quando voltar às aulas nós vamos fazer essa aula, que é uma aula prática, mas vamos aprender, vou deixar para vocês mais ou menos assim, para vocês pegarem como que é feito. Para quê? Para na hora que a gente voltar, vocês saibam fazer e vamos testar. E vamos fazer e vamos aferir muitas pressões das pessoas, as pressões das pessoas. Então vamos lá. Vamos começar no laboratório. Esqueci, do laboratório, mesma coisa. No laboratório, quando o paciente chega ao laboratório, existe a triagem, que é o que? Vai aferir a pressão da pessoa. Mas por que tem que fazer essa triagem para a pessoa que foi lá fazer, né, tirar sangue lá no laboratório? Porque se a pressão estiver elevada, na hora que vai, né, fazer a retirada, né, a coleta sanguínea, você pode estourar as hemácias, né, você pode estourar essas células de sangue, e aí vai dar um falso resultado. Então a pressão da pessoa tem que estar amena, tem que estar em homeostase. Marca essa palavra aí, homeostase, né? Homeostase é quando o seu corpo está em equilíbrio, tá tudo regulado, tá? Homeostase. Vamos começar então na nossa introdução. Pressão arterial, tá? O aparelho pode ser adquirido em farmácia, nessas casas médicas. Ele gira em torno aí até esses tempos atrás estava, acho que de 80 a 150 reais, depende da marca, né? Dependendo da marca do aparelho para aferir a pressão, é o valor. Mas assim, professor, tem diferença? Um é melhor, outro é melhor? Então, um aparelho de melhor qualidade é um aparelho que vai trazer, assim, vai facilitar o seu trabalho. Você vai auscultar melhor o que está acontecendo ali, essa pressão, na hora de tirar a pressão. Tá? Geralmente já vem os dois aparelhos juntos, que eu já vou falar o nome. E é obrigado a comprar? Não é obrigado a comprar. Na farmácia, na drogaria, quando você estiver trabalhando, ou no laboratório, é bem provável que os dois lugares já tenham. Bem provável não, os dois lugares já vão ter.
para você, né, para você fazer o seu trabalho. Porém, é importante a gente ter um aparelho desse em casa, né? Nós temos mães, pais, avós, uma hora de emergência, você precisa ferir a pressão. Então, eu, assim, como vocês são profissionais da saúde, eu indico que vocês tenham. Eu indico, mas não é obrigado. Quando nós fomos fazer na escola, a escola tem vários aparelhos, então lá todo mundo vai usar, então não existe necessidade de comprar. Mas se você quiser, tá? Fica à vontade. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a maneira correta de falar. Se vocês observarem nas ruas, quando você estiver no balcão da drogaria ou quando você estiver lá no laboratório fazendo, as pessoas vão chegar e falar: viu, você pode medir minha pressão? Para aí. Deixa para as pessoas que não são profissionais de saúde ou não são da área falar assim, medir a pressão. A pressão, nós aferimos a pressão. Aferir. Tá vendo aqui? Aferir a pressão. Aferir, tá? Medir, a gente mede um espaço, né? Um tamanho de alguma coisa. A pressão a gente afere. Então eu vou aferir. Posso falar diferente, professor? Pode. Vou verificar, né? Que você vai fazer um procedimento para você ver que parâmetro tá, que número que ela tá, certo? Verificar ou aferir, beleza? A segunda coisa que eu quero que vocês não é escutar a pressão, nós vamos auscultar, tá? Porque nós estamos utilizando um aparelho, né? Que eu já vou falar o nome. Nós vamos auscultar através desse aparelho a pressão arterial. Não vou colocar nomes em termos médicos aí, né, que tem esse que a gente ausculta tem um outro nome. Não vou colocar agora para não dificultar tanto, né, como é uma aula. Depois, quando a gente tiver aula presencial, eu coloco certinho, né, os termos que são certos para a prova. Mas aqui na nossa aula eu vou ser bem direto, vou ser bem claro, né, para a gente não. O importante mais é a parte prática hoje que a gente vai ver. Beleza? Então, aferir a pressão e auscultar a pressão, certo? Os aparelhos que a gente vai utilizar para a gente aferir a pressão arterial é o estetoscópio, né? Que a gente coloca no ouvido e aqui no meio, no antebraço aqui no meio, né? Na divisória do braço aqui, é o estetoscópio, beleza? Tá aqui do ladinho aqui, estetoscópio. Quando a gente vai comprar o aparelho, geralmente já vem um estetoscópio junto, tá? Mas você pode comprar outro também. O pessoal adora andar com o estetoscópio no pescoço aí, pessoal que trabalha no hospital aí. Então é esse aqui, que a gente usa para auscultar. O aparelho para aferir a pressão é esse aqui, ó. Esfignomamômetro. Beleza? De novo, esfignomamômetro. É esse aparelho aqui, tá? Ele tem um manguito, que é onde a gente coloca aqui no braço. Ele tem essa borracha aqui para passar a passagem de ar. Tem a pera, onde a gente aperta, e tem uma válvula para fechar. Vou explicar cada um certinho por detalhe, para a gente não se perder. Até a gente coloca como um procedimento correto até pro lado da válvula. Para quê? Para você não se perder. Pelo menos você que está começando, né? Eu tenho a mania de sempre colocar ela virada pro lado direito. Por quê? Quando a gente coloca ela virada para o lado direito, eu sei que quando eu girar a válvula para cima, eu fecho. E quando eu voltar ela para trás, eu abro. Mas aí eu já vou explicar isso aí, tá? Então, esfignomamômetro e estetoscópio é o aparelho que a gente usa. Só isso? Só. É mais importante o procedimento do que o aparelho em si. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a pressão arterial, para a gente já começar a definir e logo após a gente já começa a saber como a gente vai utilizar esses aparelhos. Níveis normais de pressão arterial. Até hoje, se você não sabe aferir pressão arterial, você falava assim: quanto que é o mais fácil? Professor, é o 12 por 8. 12 por 8 é a maneira popular de se falar, né? Então aqui, quando a gente vai aferir, vocês estão vendo aqui, né, que tem esse reloginho, esse manômetro, ele vai estar no aparelho de aferir pressão. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele é dividido em várias partes, né? Então, a pressão arterial em níveis normais é 120 por 80. De novo, 120 por 80 é a pressão arterial
normal, em homeostase, a pressão está normalzinha. Beleza? 120 por 80. Legal? Acima disso, o professor deu 13, deu 130 por 90. Pressão arterial ainda, ela é aceitável. Beleza? Então, até o 130 por 90 é aceitável. Acima disso, deu 14, que a gente fala 140 por 90, ela já está alterada, já está para hipertensão. Então, acima de 14 para cima, já quer dizer que é hipertensão. Calma, você não pode também aferir a pressão de uma pessoa e falar, pô, olha, você está com pressão alta, tá? Já tem que ir pro médico, já tem que começar a tomar remédio, vamos lá. Não, gente, não é assim. Para a gente poder diagnosticar uma pressão arterial de uma pessoa, precisamos o quê? Fazer um controle. Geralmente, como é feito esse controle dessa pressão arterial? Eu posso fazer um controle numa drogaria que eu trabalho? Se você tiver autorização e se você quiser, sim. Você pode fazer um controle normalmente. Como que é feito esse controle? Você vai combinar, né? Ou se você puder encaminhar o paciente para o posto de saúde, que no postão faz esse controle. Se você quiser fazer, se é um parente seu, você pode fazer até na sua casa para, né, ver se a pessoa está assim, hipertensa ou não. Como que é feito esse controle? Então vamos lá. Durante 10 dias, você vai aferir essa pressão, aferir a pressão arterial dessa pessoa. De preferência, no mesmo horário, certo? Claro que você vai falar para a pessoa, viu? Você não pode jogar bola e depois vir aferir pressão arterial aqui. Você não pode praticar um exercício físico, fazer uma corrida e vir aferir pressão arterial. O que você tem que fazer? Mesmo que você fez hoje, tem a rotina do seu dia, chegou em tal horário, você vem para a gente aferir a sua pressão arterial para ver como é que tá. Beleza? E aí, aferiu a pressão arterial. 1, 2, 3, 4, 10 dias. Se nesses 10 dias a pressão da pessoa, a pressão arterial dessa pessoa, der abaixo do 14 a maioria dos dias, não, ela não está hipertensa. Certo? Agora, se a pressão arterial do indivíduo estiver entre esses 10 dias, a maioria dos dias acima do 14, ela já está hipertensa. Vou dar remédio para ela? Não, você não prescreve medicação para ninguém. O que você vai fazer? Você vai orientar esse paciente ou essa pessoa a procurar, né, de preferência um cardiologista, para ele fazer uma bateria de exames para ver qual o medicamento que é mais indicado para ele, né? Porque a pressão arterial, ela tem diversos fatores, né? Ela tem assim, até como você vai estar hoje, né? Dependendo do dia. Hoje em dia, a maioria das pessoas, o que acontece com elas? Elas são muito ansiosas. Garanto que tem aqui, quem está assistindo, várias pessoas são muito ansiosas. E a ansiedade faz com que suba a pressão arterial também, que aumente essa pressão arterial, né? Então, o que acontece? Seria o caso de começar um tratamento com medicação para hipertensão? Entendeu? Então, só o médico, o profissional da saúde, né, o cardiologista nessa área, ele sim pode indicar o melhor medicamento para essa pessoa, né? Então, a gente vai indicar, a gente não vai prescrever nada. Olha, sua pressão deu mais alterada nesses dias, eu indico que você vá a um cardiologista, não faça uma bateria de exames, não vá se apavorar, mas faça uma bateria de exames e ele vai indicar um melhor medicamento para o controle da sua pressão. Certinho? Então é isso aí. Então vamos só para recapitular aqui. 12 por 8, 120 por 80 você vai falar. Você pode falar assim para a pessoa, 12 por 8. Mas na nossa palavra, nos profissionais de saúde vão falar 120 por 80. Então é o normal e acima dos 140 já está alterada. Certinho? A pressão arterial, né? O nosso coração, ele tem dois movimentos, que chamam movimento de sístole e diástole, tá? Sístole, que indica a pressão arterial máxima. Então, numa pessoa que você está aferindo a pressão, lá, deu 120 por 80. A pressão sistólica é a pressão máxima, que quer dizer que é a 120. Pressão sistólica é a máxima,
indica que é o 120. E a pressão diastólica, diástole, é a pressão mínima. Então, sistólica, pressão máxima. Diastólica, pressão mínima, tá? Marca bem isso aí, porque isso aí cai depois do exercício, certeza que vai cair. Beleza? Professor, o que causa a hipertensão? Eu posso evitar? Minha mãe já tem. O que ela toma que vai curar? Mesma coisa de diabetes, né? Pressão arterial é uma doença que atinge milhões de pessoas hoje, milhões, e não tem cura, né? Não tem cura, mas ela tem controle. E se você fizer um controle correto mesmo, um controle regrado, a pessoa não precisa nem entrar com medicamentos. Só com estilo de vida, não é todas as pessoas, mas só com estilo de vida, você pode te retirar o medicamento e ficar e viver normalmente, tranquilamente, mas com esse estilo de vida novo. O que causa a pressão arterial? Vamos lá. Alguém aí? Tabagismo. Parar de fumar. Tabagismo altera muito a pressão arterial, como também o alcoolismo. Professor, mas nossa, fumar altera muito a pressão arterial? É um dos maiores fatores, né? As pessoas, as 90% das pessoas que são hipertensas são fumantes ou ex-fumantes. Mas eu parei de fumar. Eu ainda vou continuar tendo pressão arterial? Sim, porém, vai ser uma pressão arterial mais fácil de ser controlada, né? Vai ter um controle melhor do que a pessoa que fuma, né? Porque geralmente pessoas que fumam não fumam um cigarro por dia, fumam um maço, 2 maços de cigarro por dia. Esse é o grande problema. Alcoolismo. Então, beber é o seguinte, você pode até beber uma cervejinha, né? Mas você não precisa beber um caminhão de cerveja. 1, 2 cervejinhas, não todos os dias também. Quando é controlado, a pressão arterial se mantém controlada. Agora, quando é desregrado, a pessoa bebe todo dia, rebenta de beber cerveja, chega final de semana, bebe o final de semana inteiro. Essa pressão arterial também ela vai ter essa variação e ela nunca vai ser controlada. Até porque a pessoa está ingerindo medicamento e bebendo por cima. Mesmo tomando medicamento, viu? Aí você está cobrindo um santo e descobrindo outro. Não adianta. Tá bom? Que mais? Obesidade, né? Obesidade e ingestão de comidas de alta caloria. Hambúrguer, lanche, pizza, né? Carne gorda. Coisas que todo mundo gosta, né? Refrigerante, cerveja. Que todo mundo consome. Porém, para hipertenso, sal, muito sal, né? Tem gente que vai comer uma salada, aquela salada chega a ficar crocante de tanto sal. É certo comer uma salada? É ótimo comer uma salada, mas com lotada de sal, não. E tem gente que gosta muito de sal. Eu particularmente, nem coloco sal. Eu prefiro limão e azeite, fecha pra minha salada, não precisa sal. Mas tem gente que não come sem sal. Põe sal na comida por cima, entendeu? Sal. E a obesidade, então, que é relacionado à alimentação. Alimentação. Você pode ver que todas as coisas, né? Tudo que prejudica a saúde em relação à hipertensão é um ligado ao outro, né? Os dois são bem ligados. Por exemplo, obesidade. Quando a pessoa é obesa, por quê? Falta de exercício físico. E o exercício físico é uma das coisas mais indicadas para quem tem pressão arterial elevada, né? Fazer o que de exercício físico? Natação, uma caminhada. Hoje, né? Hoje vamos pegar a modinha aí. Pedalar, né? Bicicleta e caminhada. Eu prefiro, nossa, caminhada é muito bom. Se você nunca caminhou, se você não caminha, experimente sair um dia, coloca um short, um tênis, uma camiseta, pega um horarinho legal. Agora a gente não tá podendo sair, mesmo assim tá cheio de gente caminhando por aí, né? Mas mesmo assim, procura lá um dia, lá bem cedinho, ah, professor, mas eu vou ficar cansado, eu vou caminhar e vou ficar cansado durante o dia. Aí que você se engana. Quando você faz uma caminhada, você chega na sua casa, você toma um banho, o que acontece? Você tem mais disposição, né? Você ativou seu corpo e você tem disposição para esse dia. Chega no final do dia, você vai estar cansado, mas você vai ter uma boa noite de sono, certo? Então a caminhada ela é essencial. E para quem tem pressão arterial, é melhor ainda, né? Ela vai melhorar
toda essa circulação e a tendência é a pressão arterial ficar controlada. Tá vendo? A falta de exercício físico é ligada à obesidade, que é ligada à hipertensão. Se você tem exercício físico, diminui sua obesidade, consequentemente a sua pressão sanguínea diminui também, tá? Alimentação, mesma coisa, ligada à obesidade, né? O que eu tenho que comer então? Eu não vou poder comer carne, mas não vou poder comer lanche, não vou poder pizza, não. Pode comer, gente, pode comer. Mas, por exemplo, você tem que se regrar. Durante a semana, né, de segunda a sexta, são 5 dias, procurar fazer uma dieta mais balanceada, evitar carne gorda, evitar salgadinho, evitar muito refrigerante. Tem gente que bebe refrigerante todo dia, né? Tem gente que todo dia na geladeira tem Coca-Cola, 2 litros. E as pessoas, não adianta falar que não, que é assim, né? Se tem Coca-Cola na sua casa, não existe mais água. Você só toma Coca-Cola. Se ela tá aberta lá, é toda hora. Suco de saquinho pode? Moderado também. Por quê? Tem muito açúcar, né? Tem muito conservante. O ideal é suco natural. E suco natural, tem gente que pega lá, por exemplo, um suco de laranja e taca açúcar. Entendeu? É um suco natural, que se você chupa uma laranja, sim. Você põe açúcar na laranja? Não. Então por que você vai pôr no suco? Isso aí é uma questão só de você adaptar seu paladar, né? Tem um amigo que falou pra mim assim, que falou assim, o café você não adoça o café. O café você tem que acostumar tomar o café puro, sem açúcar. Eu falei, você tá louco? Como é que eu vou tomar café sem açúcar? O paladar, o seu paladar, quando você começa a tomar o café sem açúcar, ele começa a se adaptar e você não sente mais aquele sabor amargo. O que acontece? Quando você vai tomar um cafezinho, o que seu paladar já espera? Aquele café bem docinho que vai descer. E o que acontece? Quando você adapta seu paladar, você não sente mais tanto aquele amargo. Certinho? Então é assim, alimentação basta você começar a se regrar para você melhorar, né? E aí você faz uma alimentação balanceada, tirou muito gordura, começou a fazer exercício, começou a perder um pouco de peso, pressão arterial começa a ficar controlada. Tanto bom, pessoal. O tratamento para hipertensão, né? Então a pessoa lá fez o controle da pressão arterial e deu elevada lá acima dos 140 e ela procurou um profissional de saúde. O tratamento, né? O médico vai avaliar diversos fatores e vai passar a medicação. São os antihipertensivos, né? Alguns nomes, tipo os mais conhecidos, que assim, entrou na drogaria vai chegar atenolol, losartana, o captopril, né? Ele vai entrar com esses antihipertensivos, geralmente com um diurético, hidroclorotiazida, né? Que já vai entrar para a pessoa não reter líquido, fazer bastante xixi. E alguns médicos entram até, né, com o ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Que mais para frente, depois a gente vai falar, né? Que tem o popular fala, né, que o AS afina o sangue, né, e não é bem afinar o sangue, né, ele evita, né, a proliferação, né, aglomeração plaquetária, então evita trombo, mas a gente vai falar mais uma outra hora sobre o AS, beleza? Então vai entrar com o tratamento, lembrando que AS, medicamento de controle. Medicamento de controle, vou deixar sempre aqui do lado para você lembrar. Medicamento de controle, tomar todos os dias no mesmo horário. Então sempre tomar todo o medicamento de controle todos os dias no mesmo horário. Essa é a orientação primordial que você tem que passar para os pacientes que vão até a drogaria. Tomar todos os dias no mesmo horário. Não deixar de tomar, não esquecer, né? Ter essa regra do seu medicamento, porque medicamento de uso contínuo, né? Pressão arterial é um medicamento de uso contínuo, então você tem que orientar sim o paciente, né, a tomar o medicamento dessa forma, certo? Então vai entrar com os antihipertensivos, né, diurético, o AS no início do tratamento, depois para, e aí continua fazendo o controle da pressão arterial. Principalmente no início, por quê? Para saber se esse medicamento está fazendo efeito, né? Se está fazendo efeito, está controlando. É muito importante, né,
ser acompanhado esse tratamento desde o início. Por quê? Porque um medicamento de controle de pressão você tem que estar tomando certinho. Para ele iniciar, leva quase uma semana para ele começar a regularizar essa pressão. Não é porque você tomou o medicamento agora que ele pode ajudar um pouco. Mas o controle tem que ser certinho, tem que seguir essa sequência para não perder. Então é um tratamento. Vai para o resto da vida? Vai. E o principal, não adianta só tomar o medicamento. Também tem que, além do medicamento, controlar, né? Não fumar, não beber, ou se for beber moderadamente, alimentação e exercício. É importante. Né? Não adianta só medicamento. O medicamento sozinho ele auxilia, mas ele não sozinho ele não consegue. Você tem que ter essa mudança no estilo de vida, tá? Então, se é hipertenso, já tem que começar a ter um estilo de vida para você ter, né? Hoje as pessoas, né? Ah, eu sou novo, eu não sinto nada, porém, né? Você tem que ter hoje uma regra, um controle hoje, né? Da sua saúde, para quando você ficar mais velho, você ter ter uma velhice, né? Acima dos 50, 60, ter uma saúde boa, né, para você viver, porque ainda é novo ainda essa idade, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Então, se cuidar nos dias de hoje para ter uma velhice mais tranquila e mais sadia. E já está na terceira idade, já está na velhice? Beleza. Para você poder, por exemplo, ter um estilo de vida melhor, né? Caminhada não tem idade, né? As pessoas fazem caminhada, você pode ver, nossa, esses dias eu fui na trilha lá e estava caminhando lá, passou um senhor, devia ter uns 70 anos, correndo, eu olhei assim, né, para Patrícia, falei, olha que vergonha pra gente, ele correndo, a gente caminhando, suando, bufando, mas é assim que funciona, gente, é saúde, né? Preparo físico, né? Se você tem um corpo preparado, ele é um corpo blindado, né? Então você consegue muito menos doença, né? Vai atingir, né? Vai chegar até você. Beleza? E os sintomas? Quais são os sintomas da pressão arterial elevada ou mais baixa? Pois então, se a gente fazer uma escala, por exemplo, uma escala de 0 até 10, beleza? De 0 a 10. Aqui no meio é o 5 que vamos colocar que esse 5 seria a pressão 12 por 8, que é o médio, o normal. Aqui no 5, 10 é muito elevada e o 0 aqui é muito baixa. Se eu pegar aqui no 5, no 6, a pessoa está sentindo alguma coisa? Não. 7, 8, 9. Então o que eu quero dizer com isso? Que a pressão, se ela estiver muito elevada, às vezes a pessoa não está sentindo nada. Às vezes começa a ter uma leve dor na nuca, né? Ou rubor, rosto vermelho assim, ou tontura, ou ânsia. Mas para chegar nesses sintomas, a pressão tem que estar muito lá em cima. Por isso que a pressão arterial é uma doença muito perigosa, porque ela não apresenta sintomas. Então ela não te avisa quando ela está quando ela está alta. Ela só avisa quando ela está no seu pico, muito alta lá em cima. Diferente de quando ela está baixa, né? Se você colocar aqui no 5, 4, a pessoa já começa a ter as mãos frias, uma uma tontura. No 3 aqui ela já passa mal, já não está enxergando direito, já está passando muito mal. Então, quando a pressão está baixa, ela tem sintoma rápido, e quando a pressão está alta, ela não tem tantos sintomas, só quando ela estiver muito alta. Mas os principais sintomas é dor de cabeça, os olhos bem vermelhos assim, pulsante essa dor de cabeça, rubor, né, rosto vermelho, tontura, né? Bom, daí põe a pessoa para aferir e para ver se é realmente, né, que a pressão que está alterada, beleza? Então esses são os sintomas da pressão arterial. Então vocês estão vendo que tudo isso aí é relacionado, a maioria das coisas é relacionada com o nosso estilo de vida, né? A pressão arterial, quem determina como ela vai funcionar é o nosso estilo de vida. Então se você tem um estilo de vida bom, você tem uma vida boa agora e para o futuro. Se você bebe, fuma, não faz exercício, come lanche todo dia, pizza, hoje pode ser que esteja tudo bem. Mas a longo prazo, né, tem um ditado que fala bem assim,
você prepara a sua cama hoje para você deitar amanhã. Se você prepara uma cama boa, amanhã você vai deitar numa cama boa. Se você prepara uma cama ruim, né, feia, desconfortável, a sua velhice vai ser desconfortável também. Beleza, gente? Então vamos lá. Dieta ideal para pressão arterial. Eu já acho que eu já até falei, né? Verdura, legumes, cereais, sal para baixo, tira sal e comida gordurosa também. Procurar, né? Então faz esse controle. Durante a semana você tem uma vida regrada, final de semana você pode, né? Sair um pouquinho. É tão bom para pressão arterial, tão bom também para você manter o seu corpo, né? Se você quiser emagrecer, né? E fazer uma dieta que seria, não precisa ser uma dieta forçada, mas você come moderadamente e regradamente, sem gordura, sem muito açúcar, sem muito sal. Durante a semana e final de semana você fica livre. Então você consegue balancear isso aí. Tá? Para a pessoa que já tem pressão arterial, isso também vale, porém no final de semana não pode extrapolar tanto. E além disso, fazer os exercícios e tomar os medicamentos todos os dias no mesmo horário. Fechou? Vamos agora então para o uso, né, do nosso aparelho para aferir pressão. Bom, gente, professor, eu posso chamar isso de aparelho de medir a pressão? Pelo amor de Deus, não é aparelho para medir. Você pode chamar sim de aparelho para aferir a pressão, sem problemas, tá? Eu não vou ficar falando, esfigmomanômetro toda hora, né? Estetoscópio. Quando você falar aparelho para aferir pressão, já é o conjunto que é o esfigmomanômetro e o estetoscópio, certo? Então vamos falar primeiro a anatomia dele. Eu vou fazer uma anatomia básica. Manguito, que é onde a gente põe o aparelho, né? A gente prende aqui no nosso antebraço, deixando pelo menos de 1 a 2 dedos antes aqui da dobra do braço aqui, né? Do meio do braço aqui. Sempre isso. Presta atenção no manguito, né? Dependendo do tipo do aparelho, o braço das pessoas, tem pessoa que é mais gordinha, você vai usar com manguito maior. Uma pessoa que é mais magrinha, com manguito menor. Se você usar errado isso, na hora que você inflar, porque o aparelho para aferir a pressão, ele trabalha com ar, e você vai inflar ele. Na hora que você inflar, se o manguito estiver muito apertado, ele vai abrir e você não vai conseguir aferir a pressão. E até assim, causando até um constrangimento para a pessoa. Porque falou, nossa, meu braço é muito grande, eu não consegui fazer. Então, sempre esteja atento a isso aí, tá? E o posicionamento dele também. Você vai observar que eu vou deixar aqui do lado, que ele tem um local que indica que ele tem que estar bem na artéria, bem no meio do braço, bem no centro, tá? Então é aí para isso que ele funciona essa identificação. Você vai deixar ele bem no meio do braço ali, como está aqui do lado, e aí você fecha ele, vê se ele está bem fixo no braço. Esse é o manguito, tá? Aí vai ter, né, a mangueira que vai até a pera. A pera é esse aqui. A pera, gente, eu costumo usar nesse padrão. Eu acho que é bem válido para você, principalmente quando você está no começo, você não se perder em relação a isso aí. A pera, ela tem uma válvula na lateral dela aqui, que essa válvula, ela fecha o ar, né? Ela fecha para você poder inflar, ela fecha e ela abre para o ar sair e o ponteiro do manômetro ir descendo para você conseguir auscultar a pressão da pessoa. Eu sempre uso a pera virada, quando eu estou de frente para o paciente aferindo a pressão, eu sempre uso a pera virada para o lado direito. Por que do lado direito? Eu sei que quando ela estiver do lado direito, toda vez que eu girar a válvula para o lado do paciente, ela vai estar fechando. E toda vez que eu girar a válvula para o meu lado, ela vai estar abrindo. Tá? Se você usar ela para o outro lado, ela já vai inverter isso aí. Então procure sempre pegar a pera. A hora que você olhou na pera, já vira a válvula está aqui do lado, vira a válvula para o lado direito, para você conseguir fazer identificar, para você não se perder, principalmente no início, tá? Eu sempre uso ela virada para o lado direito, até porque por causa de eu trabalhar, né, com a mão direita. Professor, eu sou canhoteiro. Você faz pro lado esquerdo, né, que fica mais fácil para você. Certo? Beleza? Bom, e aí vai ter um manômetro. Vou deixar um manômetro aqui do lado aqui,
né? E esse manômetro, ele sempre vai estar no marco zero e ele vai até lá 200, 300 lá. Mas você não vai usar até isso aí. Como que você vai usar? O manômetro aqui, ele vai inflar, né? Ele vai inflar o ponteiro até subir numa pressão arterial desejada. Parou ali, você vai soltar e vai auscultar. Como eu vou deixar depois um vídeo certinho para vocês conseguirem saber como que funciona, tá? Então, beleza. O que é importante na hora da gente aferir pressão? Primeira coisa, chegou o paciente lá na drogaria ou no laboratório que você está trabalhando. Ele vai chegar, logo de cara você não vai aferir a pressão dele. O que você vai fazer? Você vai falar, você vai sentar um pouco. Eu quero aferir a pressão, ele chegou, eu quero aferir a pressão. Você precisa sentar aí e tem que deixar a pessoa de 5 a 10 minutos em repouso. Não adianta você chegar e já querer aferir a pressão dele, não vai funcionar isso aí. De 5 a 10 minutos a pessoa fica em repouso ali. Por quê? Para o corpo dele entrar em homeostase, entrar em normalidade, né? Para a gente saber. E aí, beleza, ficou lá, tá mais relaxado. Se a pessoa quiser tomar uma aguinha, né? Aí ela, beleza, amenizou essa pressão arterial, aí você vai aferir. Importante, posicionamento do paciente, né? Sentado numa cadeira, confortável. Logo que passou esse tempo aí, né? Que ele tá ali em descanso, você posiciona para ele, sempre com o braço virado, com a palma da mão para cima. Posiciona corretamente o aparelho, não adianta você querer fazer correndo. Posiciona o aparelho corretamente e aí você começa a aferir a pressão. Você posicionou, pega o estetoscópio, você vai colocar bem aqui, né? Não ficou 2 dedos para cima aqui, bem aqui no meio, você vai colocar o estetoscópio, vai segurar com o dedão em cima e com a parte dos outros dedos embaixo. Colocou no ouvido o estetoscópio e aí você virou a pera para o lado direito, fechou a pera virando para cima e começa a inflar. Até quanto você vai inflar? Até entre os 160 e os 180. Você vai inflar até esse número, 160 e 180. Chegou ali, você devagarzinho abre a válvula e deixa o ar sair. Já com o estetoscópio no ouvido, prestando atenção no lugar que não tenha barulho, né? Vai começar a descer e aí você vai prestar atenção para escutar a pressão sistólica, né? Que é a máxima. Então, por exemplo, chegou no 12, começou a escutar né, o batimento. E aí você marcou, então, começou no 12, a pressão máxima é 12. Foi escutando, parou lá nos 8. Então é a mínima, que é a diastólica. Então, sistólica é a máxima, diastólica. Então, começou no 12 ao escutar, é 12. Diminuiu, parou no 8, 12 por 8, 120 por 80. Ah, professor, começou lá no 16. Começou no 16, você foi escutando, parou no 9. 160 por 90. Ela vai estar alterada já? Sim, ela já vai estar bem acima dos 14, né? Também não é motivo para você se desesperar. Né? Pergunta para a pessoa, professor, eu aferi a pressão e deu alterado e o que eu faço com a pessoa? Você vai perguntar para você faz controle de pressão arterial? A pessoa, não faço. Você fez alguma coisa diferente hoje, praticou um exercício, ou você está nervoso, ou você está ansioso, alguma coisa? Não, eu estou normal. Indica para a pessoa aí procurar um profissional de saúde. Ah, não, eu já tomo a medicação. Ó, então você está com a pressão, você tomou hoje o medicamento? Tem que tomar certinho e faz as indicações. Se precisar, indica para passar num profissional de saúde de novo. Beleza? Então, assim, eu vou deixar o vídeo de quando você infla, né? E para você auscultar a pressão arterial, certo? E eu vou ver se eu deixo também um vídeo dos posicionamentos sobre na hora de aferir essa pressão arterial. Beleza? Bom, gente, sobre a pressão arterial depois eu vou passar esses exercícios aí para vocês fazerem. E o que eu vou pedir para vocês para essa semana? Além dos exercícios que vocês já fizeram, eu quero que vocês procurem para mim
eu vou deixar depois escrito também um mini trabalhinho falando sobre a pressão arterial. Eu sei que alguns já até fizeram essa, esse trabalho, mas é uma pesquisa, pode ser uma pesquisa, um Ctrl+C, Ctrl+V ali no computador mesmo, ou no celular, copia ali e depois me manda essa pesquisa sobre pressão arterial. Quero as causas, tratamento e alguns 3 ou 4 medicamentos mais usados para a pressão arterial, tá bom? E a próxima semana a gente já vai falar sobre um outro medicamento, outra doença que é um medicamento de uso contínuo também, tá? Aí eu tô vendo aí pra gente ver se a gente consegue fazer uma aula prática. Como que seria essa aula prática? Vão ser todos os alunos que estiverem disponíveis para fazer essa aula prática, porém em número reduzido. Acho que de 5 ou 6 por vez. Então vão ser várias aulas para todo mundo conseguir fazer e para não ter aglomeração. Certo, gente? Mas aí quando tiver definido isso aí sobre a aula prática, aí eu mando recado para vocês no grupo para a gente já combinar certinho os dias, o dia que é melhor para quem é de fora. Também não é obrigatório e também assim, não precisa se desesperar para fazer essa aula, tá? É bem tranquilo, quando der você faz, se não der também não tem problema, você não precisa se desesperar, que a gente vai dar um jeito. Provavelmente já vai estar ficando bem mais leve a situação aí e a gente torcer para voltar às nossas aulas logo e a gente voltar à nossa atividade aí, tá bom? Então depois eu mando os exercícios para vocês e mando também só para relembrar sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho que é para vocês entregarem. E aí eu tô pensando para semana que vem nós fazemos uma prova. Como que vai funcionar essa prova? Vão ser provas diferentes. A gente vai marcar o dia, o horário para fazer essa prova. E essa prova eu vou mandar para vocês por WhatsApp. Vão ser 5 provas diferentes, certo? 5 provas diferentes. E aí você vai ter um tempo para você responder. Eu não vou ficar monitorando, né, por vídeo, nada, mas você vai ter um tempo assim um pouco curto para responder essa prova. Vou elaborar, vou lançar para todo mundo pelo WhatsApp essa prova, diferente para cada um. Geralmente, provavelmente vai ser um dia por turma para vocês, todas as provas relacionadas aos assuntos que foram feitos nas videoaulas. E aí entregou, já manda por WhatsApp de novo a prova lá. Pode copiar no caderno ou pode responder. Eu vou fazer de uma maneira que você consiga responder rapidinho ali. Pra gente, né? Pra gente já ter conteúdo para quando for terminar o curso, vocês têm que ter, né, uma prova conteúdo que está dentro do conteúdo programático para entregar no final para dar os 75% de presença que você tem no curso. Certo, gente? Legal, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que fique bem claro. Se vocês tiverem dúvidas sobre o aparelho, me manda recado, pode me mandar que eu respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo sim. Professor, mas eu só consigo falar com você depois das 11 horas da noite. Não tem problema, eu fico acordado até 2, 3 horas da manhã agora, nesse tempo. E eu vou responder sim. Tá com dúvida? Mas eu queria aprender mesmo aí. Eu acho que até essa primeira aula prática eu queria fazer uma aula mesmo para a gente aferir a pressão arterial para vocês aprenderem mais sobre isso aí, né? Para a gente já pegar bem sobre esse tema aí, tá bom, gente? Aí eu aviso vocês então. Espero que vocês estejam bem. Se você tiver algum problema, qualquer dúvida sobre medicamentos, sobre qualquer coisa, eu quero que vocês me mandem recado. Não tenham vergonha, não pensem que vão me incomodar, porque eu estou à disposição de vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado lá do vídeo que eu fiz lá. Tamo junto, fiquem com Deus e qualquer dúvida vocês me chamem. Um abraço, tchau!